Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, mais uma vez aqui estamos entrando aí na continuidade do nosso trabalho, Deus e a Ciência. Nós hoje vamos, no episódio de número 11, nós vamos dar continuidade no tema Modelagem de Deus, Princípios da Criação. Então a gente falou lá na lição anterior, no episódio anterior, melhor dizendo, a gente mostrou, a gente comentou sobre os três universos. O universo da mecânica clássica, o universo de Newton, o universo da relatividade, o universo de Einstein e o universo da física quântica, que é o universo que foi inaugurado por Max Planck. Então isso aí a gente falou lá no episódio anterior. Então está aí as três figuras, O primeiro universo da mecânica clássica, Isaac Newton, o segundo universo, Albert Einstein, e o terceiro universo, Max Planck. E nós vamos continuar falando acerca das leis da mecânica clássica, o que a gente pode, comparativamente, o que a gente pode analisar dentro daquilo que a gente viu, o que a gente pode ver dentro da física e dentro das escrituras, o que uma coisa tem correspondência com a outra. Então a gente fez isso no episódio anterior, a gente vai continuar nesta sequência. Então eu quero registrar aqui no quadro, eu quero relembrar você das três leis básicas de Newton. Então a gente falou sobre a primeira lei, que é a lei da inércia, que a gente, a princípio, batizou ela, vamos colocar assim, a gente batizou ela no nosso português, que é a lei do deixa como está. Deixa como está. Então a gente explicou detalhadamente. Se você não viu, vai lá no episódio de número 10, no nosso canal aí você vai ver, a gente explicou com mais detalhes. Então, eu traduzi a primeira lei numa palavra simples, fácil da gente entender. Lei da inércia. Deixa como está. Resumidamente, só para citar, é a tendência das coisas continuarem como estão. Então, fazendo uma recapitulação muito rápida, então é isso que a gente viu. A gente também viu a segunda lei, que é a lei da dinâmica dos corpos. Então vamos registrar aqui a segunda lei, que é a da dinâmica dos corpos. A gente falou sobre isso, explicamos, que ela é descrita por uma equação. Ela tem uma equação aqui que é o F, força, é igual a massa, vezes aceleração. Então isso aqui é a descrição da segunda lei, que usa essa equação bem simples, mas que a gente também falou um pouquinho na aula anterior, no episódio anterior. E depois a gente também descreveu a terceira lei, que a gente pode também registrar aqui para nossa utilização, que é a lei da ação e da reação. Então, a terceira lei é a lei da ação, faltou uns acentos aqui, e da reação. Então, a gente explicou, e estamos recordando aí um pouquinho sobre isso. Muito bem. A gente batizou a terceira lei, vou colocar aqui o registro para a gente também não perder. A gente batizou a terceira lei usando um português, uma linguagem bem simples, que é o bateu, levou. Então a gente explicou que a ação seria o bater, a reação seria o levou. A gente deu aquele exemplo do cara que não leva desaforo para casa, A gente falou sobre isso. Então a pessoa, ela sofre uma ação, ela sofre algum tipo de golpe, representando o bateu, e ela não leva desaforo para casa, ela reage. Então a lei da ação e reação, batizada
na nossa forma aqui, para nós simplificar, né, na nossa linguagem comum, ela está identificada com bateu, levou. Ou seja, a pessoa que não leva desaforo para casa, né? Deu nela, ela dá de volta. Então, muito simples de entender, eu creio que não tem dificuldade, mas a gente está dando uma pincelada, porque lá no outro episódio a gente falou com mais detalhes. Muito bem. A gente viu também que a lei central dessas 3 leis, a lei central é a segunda lei. Então, a lei central, a lei onde está, né, condensada as 3 leis, é a lei de número 2, que é a segunda lei, né? O força é igual a massa vezes a aceleração. E a gente falou que essa lei ela tem 2 regimes. Ela tem o regime estático e tem o regime dinâmico, né? A gente explicou também lá no outro episódio. Se você não viu, vai lá, assiste, que você vai entender melhor, inclusive, esse episódio aqui. E a gente registrou que isso tem a ver com a pessoa bendita de Jesus, né? A gente registrou que isso está evidenciando a pessoa bendita de Jesus. Então, eu vou colocar aqui, ó, que na teologia, né, a gente falou sobre isso, Jesus é a porta. Lembra dessa linguagem que eu usei? Então, eu vou escrever até com outra caneta aqui, ó. Lá na teologia, a gente falou que Jesus, ele é a porta. Então, a gente pode entender que tudo acontece através de Jesus. E a porta Jesus, ele é, dos 3 testemunhos de Deus, ele é justamente o segundo. Então, quando eu falo Jesus, eu estou me referindo à porta. Quando eu falo Jesus, estou me referindo à porta, eu estou me referindo ao 2. E por isso que a segunda lei é a lei central também na física. Tanto na teologia como na física, a gente tem as 2 identidades. Importante. Então, a gente vai começar a olhar para as Escrituras com um olhar um pouco crítico, para a gente poder ver o que tem a ver, né, dando sequência naquele trabalho que a gente fez acerca da explanação inicial lá no episódio 10, o que uma coisa tem a ver com a outra, além daquilo que a gente já apresentou. Pastor, mas tem mais coisa que tem a ver? Muito mais coisa. Nós vamos começar a explorar um pouquinho mais hoje o que tem a ver, né? Como é que a gente faz uma correspondência? Por isso que o nome do canal é Deus e a Ciência. Como é que eu vou fazer uma correspondência entre Deus, a parte de teologia, teológica, e a ciência? Então vamos ver se isso tem a ver por dentro das Escrituras, porque pela física a gente a princípio já conhece os princípios, né? Já fomos introduzidos nos princípios aí. Então, a primeira lei, que é a lei da inércia, o deixa como está, né, que eu registrei aqui no nosso quadro, ele também, espiritualmente, ele representa a lei do livre-arbítrio. Pastor, como é que eu sei que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano? Uma das maneiras, não é a única, tá? Uma das maneiras é a própria evidência física. Como assim, pastor? O livre-arbítrio, para você que não entende essa palavra, arbítrio é a condição de arbitrar. Arbitrar é escolher. Então, o livre-arbítrio, teologicamente falando, é a condição em que Deus deu a todo ser humano, a princípio, a condição dele escolher o caminho que ele quer trilhar. Certo? Então, estou definindo para você o que é livre-arbítrio, porque tem gente que pode ser que não conheça o termo, então quero colocar todo mundo no mesmo entendimento. Então, livre-arbítrio é quando a gente tem a condição de escolher se eu vou por aquele caminho ou se eu vou por aquele outro caminho. Eu posso escolher, né? Para mim ter escolha tem que ter pelo menos 2 caminhos. Olha que interessante. Para mim ter escolha, grava isso, eu tenho que ter pelo menos 2 possibilidades. Porque se tiver uma possibilidade só, eu não tenho escolha. Já está determinado. Concorda comigo? Se só tem uma possibilidade, eu não tenho como escolher, eu só tenho aquela. Exemplo que eu estou dando para vocês. Então, isso existe, pastor, na vida real? Existe. Por exemplo, o evento da morte. Né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer.
e a gente não tem o que fazer quanto a isso, né? Então é uma coisa que não há escolha. Em relação à morte, né? Em relação à morte, não há escolha. O que vai mudar é o quando a gente vai morrer, mas que vai morrer, de um jeito ou de outro, a gente vai morrer, certo? Aí você vai dizer, não, pastor, mas aí você já está invalidando o livre-arbítrio. Não. Eu estou dizendo que o livre-arbítrio é uma coisa que Deus deu ao ser humano enquanto ele está vivo. Enquanto ele está vivo, enquanto a vida há a possibilidade de escolher opções, sejam elas maiores, de maior importância ou de menor importância. Depois que a gente chega num determinado momento da nossa vida, a gente prova da morte. Né? A gente prova da morte, ou vai provar, né, no caso, usando a questão daqueles que estão vivos no futuro. Então a morte é um exemplo de uma possibilidade que não há escolha. Todo ser humano nasce e aprende que um dia vai morrer. É uma certeza, né? Então, a gente vê que existem coisas que não nos cabe escolher. Por exemplo, o dia da nossa morte. Existe toda uma razão teológica para isso, mas como eu não vou me aprofundar no tema, só estou colocando para você um exemplo que não há livre-arbítrio. Agora, falando da nossa vida, teologicamente falando, nós temos a condição de escolher. E como é que a gente prova isso? Porque para mim ter escolha, eu tenho que ter pelo menos, vou até colocar aqui só para representar, para que haja escolha, eu tenho que ter pelo menos duas alternativas. Ou eu vou por essa daqui, ou eu vou por essa daqui. Essa me leva para cá e essa me leva para cá. Por que eu estou desenhando aqui? Porque você vê que para ter escolha tem que ter dois. E dois é o quê? Dois é a evidência de quem? De Jesus. Então, se eu creio num evangelho onde Jesus é o centro, Jesus é a porta, eu tenho que crer no livre-arbítrio. Porque para ter escolha, eu não preciso ter só duas opções. Eu posso ter, posso ter N opções. Eu posso ter outra aqui, eu posso ter outra aqui. Posso ter N opções, dependendo do que vai ser escolhido. Mas para que isso seja verdade, qual é a condição mínima? É isso que eu estou colocando. A condição mínima é que eu tenho que ter pelo menos duas opções. Se eu tenho que ter duas opções, eu começo a entender que Jesus me dá a escolha. Jesus me dá uma possibilidade que é diferente da possibilidade que eu estou. E aqui nós vamos confirmar a primeira lei. Por quê? Observa bem como isso aqui não só confirma Jesus. Eu vou fazer do lado aqui para a gente pegar o conceito e não perder o raciocínio. Eu estou vivendo a minha vida aqui, certo? Imagina que aqui representa a minha vida, a sua vida. Se você não fizer nada, se você não mudar nada na tua vida, em outras palavras, se você continuar no caminho que você está, você tem uma tendência de permanecer no caminho que você já está. Então, por exemplo, eu estou num caminho X, se eu não mudar nada, se eu não tomar atitude nenhuma, eu continuarei em que caminho? No mesmo caminho, no caminho X. Então você vê que a tendência natural da vida, grava essa palavra, a tendência natural diz que se eu estou sentado e eu não fizer nada para sair dessa condição, eu vou permanecer sentado. Se eu estou trilhando um determinado caminho, na minha vida, e eu não faço nada para sair desse caminho, por exemplo, eu escolhi permanecer, a tendência é que eu vou continuar do jeito que eu estou. E o que isso tem a ver com física, pastor? Tudo. Porque o que diz a primeira lei? A primeira lei é a lei da inércia, ou seja, a lei da inércia de Newton diz que deixa como está. Se eu estou vivendo e não faço nada, a tendência é que eu vou continuar como eu estou. Percebe? Se você está andando para cá e você simplesmente não toma uma atitude para mudar de curso, falando em relação
a nossa própria vida como um todo, agora dando um exemplo mais genérico, você está andando e você vai continuar como está, porque a tendência é essa. Você está caminhando para um determinado propósito e se você não fizer nada, você tem uma tendência natural. Qual que é? Continuar nesse propósito, continuar nesse caminho. Então você vê que a tendência natural da gente ir aonde a gente já está é uma coisa tanto física como espiritual. É uma coisa tanto física como teológica. Por quê? Porque a tendência da gente é continuar como está. Vou te dar um exemplo aqui bem simples, uma coisa assim que você pode refletir muito fácil. Você tem que acordar 8 da manhã. Vou dar um exemplo aqui para você. Você tem que acordar 8 da manhã e você tem costume de acordar às 10, certo? Aí o rádio relógio lá toca lá às 8 da manhã que você botou ele para despertar. E ele tá lá, pi, 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 tá tocando lá para você acordar às 8, para você ir lá fazer a tua higiene, né, escovar os dentes, se preparar para algum tipo de evento. Qual que é a tendência do teu corpo? Continuar dormindo, deixa como está. Tá gostoso na cama, tá quentinho. Né? Somente aqui no sul que tá fazendo frio. Né? Então, tá dormindo gostoso. 8 da manhã, o rádio relógio desperta. Você está dormindo, é a condição que você está. E a condição do corpo, qual que é? Continuar como está, porque o corpo não quer levantar, o corpo quer dormir mais. Clareou para você? Clareou, deu para entender? Então eu estou dormindo, a minha tendência natural é acordar e despertar e ir fazer as coisas? Não, a minha tendência natural é continuar dormindo. Deixa como está. Está dormindo, está gostoso, deixa continuar dormindo. É uma tendência. Entendeu? É uma situação natural. Por isso que isso aqui, essa condição de tendência, ela se aplica a tudo. Não só essa questão do sono que eu estou dando exemplo. Ela se aplica a qualquer coisa. Ela se aplica ao ritmo que você toca a tua vida. Ela se aplica às decisões que você tomou em relação a determinados assuntos. A tendência é essa. Você está no caminho X, a tendência, não quer dizer que você vai continuar, mas a tendência é continuar no caminho X. Deixa como está. Primeira lei. Percebe? Então você vê que a primeira lei de Newton, uma coisa física, é também uma coisa espiritual. Que para mim acordar às 8, falando lá do exemplo do sono, eu vou ter que exercer um tipo de força. Eu vou ter que ter força de vontade para acordar. Concorda comigo? Eu vou ter que ter força de vontade para poder levantar. Para mim mudar alguma coisa na minha vida, eu vou ter que ter força de vontade para poder modificar o meu caminho. Eu vou ter que entrar na segunda lei. O que diz a segunda lei? Força, ó a força aqui. Não é só força de peso, força de Newton, é força de vontade. Que vai depender da massa, né? Vai depender do peso, fisicamente falando, né? Na questão da vontade vai depender do nosso esforço e vai depender da aceleração, que é o teu movimento. Você está parado, aí daqui a pouco você sai da cama, você se acelera. Percebe? Então você vê que a primeira lei de Newton, ela não só é física, mas ela é também uma lei que se aplica à vida. Trazendo para a teologia. Nós estamos no caminho X, tá? Vamos dizer que Deus, tá? Isso aqui é uma suposição, porque eu não sei o caminho de cada um, então eu estou só supondo. Vamos dizer que Deus tem um caminho Y para mim. E eu estou no caminho X. Eu vou ter que vencer a tendência natural, vou ter que vencer a inércia, que é a primeira lei, para aplicar uma força para sair do X e ir para cá. Eu vou ter que vencer a tendência, que é a primeira lei, para viver o que diz a segunda lei. A massa sou eu mesmo, porque eu sou um ser. A aceleração é aquela energia que vai aparecer em mim para que a força que eu exerça sobre a minha própria vida modifique o seu trajeto. Percebe? É uma coisa teológica e é uma coisa científica.
Como é que eu provo que é uma coisa teológica? Porque para escolher tem que ter dois caminhos. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Para escolher tem que ter pelo menos dois caminhos. Tem que ter pelo menos o 2 aqui, ó. Se não tiver duas oportunidades, não tem escolha. Eu dei o exemplo da morte, né? Então, na vida, eu preciso ter dois. Se eu preciso ter dois, eu preciso de Jesus. Se Jesus é o 2, então eu provo que, teologicamente, Deus deu a escolha para o homem. Né? Deus deu a escolha para o homem. Olha que interessante. Percebe? A segunda lei é o centro. A segunda lei ela tem dois estágios, né? Estático e dois regimes. Estático e dinâmico. O 2 aparece, a gente viu evidências do 2. Né? E agora Deus está mostrando para nós aqui, nós estamos analisando que o 2 está aqui, ó. Posso fazer até uma correspondência aqui, ó. Percebe? Então a gente já começa a ver. Primeira lei de Newton. A tendência da gente continuar como está. Quando é que isso muda? Quando a gente usa a segunda lei. Aplica a força. Percebe? Então só aqui eu já englobei também duas leis. A primeira lei seria a nossa condição natural. Se está errando, continua errando. Se está acertando, tem a tendência de continuar acertando. Quer dizer, tem a tendência de continuar, melhor dizendo, aonde ele está. Se está acertando, continua acertando. Se está errando, continuará errando. Isso é uma tendência, não é uma verdade. É uma tendência, aponta para isso. Mas eu posso aplicar força e mudar. Eu posso sair do X e ir para o Y, por exemplo. Então, eu creio que está dando para entender, né? Está dando para a gente clarear. Livre-arbítrio é uma coisa de teologia, uma coisa bíblica. Né? E a primeira lei está confirmando isso. E a primeira lei ela é confirmada pela negação da tendência quando a segunda lei é executada. Interessantíssimo, né? Então, acho que dá para entender aí, não tem muita dificuldade. Uma vez, olha que interessante, uma vez, quero que você preste atenção nisso aqui. Uma vez que Deus tem o caminho Y, mas a gente não quer o caminho de Deus. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que você que me assiste é essa pessoa, me entenda bem. Estou dizendo que alguém, por exemplo, ele descobre que o caminho de Deus é esse, mas ele escolhe que ele não quer esse caminho. Ele simplesmente ignora. Estou até apagando aqui, ó. Ele pegou o caminho Y, que estava aqui, vou desenhar melhor, e ele botou um X. Ele está dizendo, eu não quero esse segundo caminho, eu quero continuar na tendência do que eu estou, eu quero continuar aqui, ó. Eu estou aqui e vou continuar. Ok? Quando isso acontece, a primeira lei, como você viu, ela é, vamos dizer assim, ela é confirmada. Né? Quando ela é exercida, quando a gente vive a tendência que a gente já tem, essa lei é confirmada. E aí Deus, ele respeita isso. Você quer ver como Deus respeita? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. O que é Deus propondo vida e morte? Vida e morte são duas possibilidades. Olha o 2 aqui. Deus está propondo a vida e a morte. Vamos dizer assim, ó, vamos escrever aqui. Vamos dizer que aqui seria a vida, né? Essa aqui está na minha direita, na tua esquerda. E vamos dizer que essa outra na minha esquerda aqui seria a morte. Então Deus está propondo duas possibilidades, ou 2 aí, para confirmar isso aqui. Certo? Deus está propondo duas coisas, ó. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Percebe que sempre é tomado 2 a 2? Vida e morte, bênção e maldição. São 2 relatos, inclusive. Tem um relato aqui, duplo, e tem um outro relato aqui. São 2 relatos e são 2 condições. Olha o 2 aparecendo, sempre o 2 aparece. Aí Deus diz assim, escolhe, pois a vida. Quer dizer, Deus está dizendo, vem para cá. Eu vou sugerir para você, eu não vou te obrigar, mas eu vou te sugerir isso aqui.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que é isso? Deus está dando a escolha. Olha o tu e a tua descendência. Tu é a própria pessoa. A descendência é os que vêm depois. Deus faz afirmação sobre 2 tipos de grupo. Um grupo de uma pessoa só e um grupo que pode ser de mais de uma. São 2 grupos. Então olha só, o 2 é a evidência. Estou clareando bastante essa questão de quantas vezes o 2 aparece. Percebe que tudo aparece sempre em 2. 2 palavras, 2 grupos. Um grupo aqui duplo, outro grupo. Aí Deus fala aqui que dá escolha e aqui Deus diz 2 tipos de alvo. Tu, uma pessoa só, e a tua descendência, que pode ser um ou mais. Né? Então, você vê que o 2 está sempre aparecendo. Então, Deus está confirmando isso aqui. Ó. Deus está confirmando. Ele está mostrando o 2, a escolha. Aí você vai dizer, tá, pastor, mas até aí não vi nada de primeira lei, né? Que é a lei da inércia. Então, vou mostrar para você, né, em Apocalipse 22, uma vez que a gente não quer o que Deus tem para nós, uma vez que a gente não quer. Olha o que diz Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. O que é isso? Continue o injusto fazendo injustiça. Ele não tá, vamos dizer que o X é a injustiça. Vamos dizer que o X é um exemplo. O X sendo a injustiça, Deus diz, continue o injusto fazendo injustiça. Quer dizer, você está fazendo isso, continua. Se Deus está dizendo, você está fazendo, você continua, Deus está dizendo, segue a tua tendência. Continue o injusto fazendo a injustiça. Quer dizer, ele tem a tendência de agir injustamente e Deus diz, continua. Ou seja, vive essa tendência. Ô pastor, mas Deus não tinha dito lá que ele quer dar a escolha, que ele está propondo a vida? Mas uma vez que eu escolho não querer a vida, eu escolhi a morte, certo? Deus diz assim, então vai para a primeira lei, continua fazendo o que você já está fazendo. Traduzindo, deixa como está a lei da inércia. Ah, pastor, mas isso aí aparece só uma vez, é uma coisa isolada. Não. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Deus fala continua, depois Deus repete 2 vezes, continua. Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo. Deus está dizendo, já que você não quer o que eu tenho para você não quer exercer força segundo a lei, que tem a ver com Jesus, então confirma a tua tendência que você está. Se você é injusto, continua. Se você é imundo, continua. Deixa como está. Primeira lei de Newton. Lei da inércia espiritual. Percebeu? Aí ele fala isso também para o justo. Olha o que ele diz. Para aquele que escolheu a vida, ele também mostra que a primeira lei se confirma. Ó. O justo continue na prática da justiça. Vamos dizer que o X agora representa a justiça. Ele está na justiça e ele segue a tendência que ele está. Ele continua na justiça. Confirmou a primeira lei. E aí ele diz também, e o santo continue a santificar-se. Vamos dizer que o X é a santidade. O cara está no caminho de santidade e ele vai na tendência que ele está. Ele confirma a tendência, ele continua santo, a santificar. Então tem 2 expressões duplas, sempre tudo é em 2, apontando para a primeira lei, para aquele que quer a morte. E tem 2 expressões aplicando para a primeira lei, para aquele que quer a vida. Olha a primeira lei de Newton sendo confirmada. Primeira lei de Newton sendo confirmada. E um raciocínio que você pode fazer. Tá? Eu estou mastigando, porque pode ser que para algum falta, às vezes, alguma vírgula no entendimento. Quando você vem para a segunda lei, que você exerce força, você não confirma a tendência. Mas quando você não confirma a tendência, você não nega a primeira lei. Porque se fosse uma verdade, não uma tendência, você estaria negando a primeira lei. Mas como é uma tendência, está tendendo, não quer dizer que é. Percebe o detalhe? Está tendendo para lá, mas não quer dizer que é. Então, quando eu saio da tendência natural, eu também confirmo a primeira lei, além da segunda. Eu confirmo a primeira lei porque eu nego aquela tendência que eu tenho.
Porque se é tendência, está tendendo, não está afirmando o que é. Se a primeira lei fosse assim, lei da inércia, tudo que está continuará como está. Aí estaria invalidando a primeira lei. Mas a primeira lei de Newton não diz isso. A primeira lei diz que tem uma tendência de continuar. Então, quando eu venço essa tendência, quando eu saio desse comodismo, quando eu venço a condição em que eu estava para mudar de caminho, eu também confirmo a primeira lei. Percebe? Então, eu creio que está dando para enxergar. Você vê que Deus está falando aqui, ó, da primeira lei. Ele fala duas oportunidades para aquele que não quer ser de Deus ou para aquele que não crê em Deus. E ele dá duas opções, sempre dois, né? Sempre tem a ver com dois, escolha tem a ver com dois, com Jesus. E ele dá duas opções para aquele que quer estar na vida. Interessante, né? Muito interessante. Muito interessante a gente observar isso aí. A terceira lei, que a gente já trabalhou, né? A terceira lei é a lei da ação e reação, que eu traduzi como bateu, levou, né? E a gente vai começar a enxergar essa lei dentro da Bíblia. Ô pastor, peraí. Você está dizendo para mim que tem versículos bíblicos que vai expressar as leis de Newton? Verdade. É aqui que nós vamos comparar teologia com ciência um pouquinho mais profundo, de forma mais profunda. Como é que a gente pode ver isso? Então eu vou apagar aqui para a gente poder explorar o quadro aqui, e aí a gente vai fazer essa comparação. Porque eu creio que você já entendeu. Se você está com alguma dúvida nesse trecho aqui, é só voltar aí a gravação, né? Só você voltar e você pode retomar aí os conceitos todinhos. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, ver quantas vezes você quiser. Vamos lá. Lucas 11, versículo 9. Jesus disse assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O que a gente vê de cara? Primeiro, a gente vê três, vou até isolar isso aqui para poder deixar as leis aqui liberadas, né? A gente vê três evidências. A gente vê três afirmações, certo? A gente descobriu lá no episódio 10 que a porta, que é o 2, sempre revela o 3. A porta, que é o 2, que é Jesus, sempre vai revelar o 3. O que é o 3? O Deus triuno. O 3 aqui é a representação do Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente falou sobre isso. Então a gente vê três afirmações, ó. Pedi, dar-se-vos-á, a primeira. Buscai e acharei, a segunda. Batei e abrir-se-vos-á, a terceira. Então tem três evidências. Porque a revelação de Jesus revela o Deus triuno. Como é que eu vejo Jesus, que é o 2, que é a porta? Você vê que tudo aqui é dobrado. Pedir e dar-se-vos-á são duas coisas relacionadas. Buscar e achar, duas coisas relacionadas. Bater e abrir, duas coisas relacionadas. Então você vê que aparece assim, ó, 2, 2 e 2. E como são três testemunhos do 2, aí nós temos o 3, que é isso aqui. Isso eu creio que está dando para enxergar. Mas até aí, a gente só está vendo a confirmação do 2 que revela o 3. O princípio é isso que a gente está confirmando. E o que a gente pode entender aqui? O que a gente pode acrescentar? A gente pode perceber que isso aqui está confirmando a terceira lei. Por quê? Porque sempre há uma ação e uma reação. O que é a terceira lei? Ação, reação. Ação, reação. Bateu, levou. Ação, reação. Olha que interessante. Pedir ação, dar-se-vos-á, reação. Buscar ação, reação, achar. Bater uma ação, abrir, reação. Então, uma coisa que age, tem uma ação e depois tem sempre uma reação. Então, é uma ação e uma reação. Terceira lei. Ação, reação, terceira lei. Ação, reação, terceira lei. Olha a terceira lei dentro de Lucas 11, 9. Três afirmações que estão apontando para a ação e para a reação.
Não é interessante? Perceba só. Então a gente confirmou o padrão, né, o 2 que revela o 3, e a gente confirma que há uma ação e há também uma reação. Eu peço, é a minha ação, e me é dado. Reação de Deus. Eu busco minha ação e Deus me faz achar. Reação. Eu bato a minha ação e é aberto para mim, abrir-se-vos-á, né? Abriu, algo se abre para mim, reação, no caso de Deus. Então você vê que a primeira, a gente já falou, a segunda, a gente já mostrou, a terceira está sendo confirmada no próprio versículo. Olha que interessante. Bacana, né? Então, a gente vê que Deus, ele se revela pelas próprias escrituras, também cientificamente. Isso é muito interessante você observar. Outra coisa que nós podemos perceber, nós vamos evidenciar a segunda lei agora dentro desse versículo. Por que a segunda lei, pastor? Porque eu quero chamar a tua atenção para a maneira que está escrito. Perceba que esse português da Bíblia não é um português cotidiano. Primeira coisa que você tem que observar. Não é aquele português que a gente usa chamado português coloquial. Pastor, o que é português coloquial? É aquele português que a gente não fala exatamente como está na gramática. A gente usa palavras do nosso cotidiano. Por isso é coloquial. Tá? Então você vê que a Bíblia ela não está usando esse português coloquial, português do dia a dia. Ela está usando uma expressão que vai nos chamar a atenção para confirmação de alguma dessas leis aqui. Como é que a gente pode perceber isso? Eu vou escrever aqui para você entender. Eu vou pegar, por exemplo, a primeira afirmação. Ele fala, pedi. Ele fala isso. E aí a outra expressão que vem junto é dar-se-vos-á. Certo? Então ele diz assim, ó, pedi, já falei da terceira lei, agora nós vamos ver, dentro dessa afirmação que eu tirei aqui do versículo, nós vamos enxergar agora a segunda lei. Pastor, como assim a segunda lei? Nós vamos pedir e Deus vai nos dar, olha agora, se em vós, se na gente, se em vós há. Vou traduzir agora no português que a gente conhece. Se em mim, estou falando, aplicando para a minha pessoa, mas ele fala vós, é plural. Se em mim há. Pastor, esclarece para mim, pastor, não estou entendendo. Eu vou pedir. É uma ação. Já falei da terceira lei, ação e reação. E Deus vai me responder, vai reagir, certo? Confirmou a terceira lei. Deus vai me dar, se em vós, está falando no plural, mas eu estou puxando para a minha pessoa, porque eu estou aplicando essa verdade na minha vida, pode ser aplicada a todos, mas eu estou exemplificando através da minha pessoa, pois estou pondo singular, né? Porque plural contempla todos, então eu estou no meio de todos, então eu não estou mudando o que está escrito, eu só estou aplicando, de vez de aplicar para todos, eu estou aplicando primeiro em mim, para depois levar para os outros. Porque cada um que lê pode tomar para si. O que quer dizer isso? Deus vai me dar, se em vós, se na gente, se em mim, há. Esse há aqui pode ser traduzido dessa forma, há de existir. Então Deus está dizendo, você só vai receber, é isso que eu quero passar para vocês aqui, você só vai receber, só vai ter reação de Deus, que a reação é o cumprimento da terceira lei, está aqui, ó. Se, vou até usar outra cor aqui, ó. Se em mim há. Então Deus está dizendo que tem que ter alguma coisa, tem que haver alguma coisa, se em mim há. Quer dizer que tem que haver alguma coisa em mim, se em mim existe, se em mim há.
Deus então vai me dar, Deus então vai reagir. E o que tem que estar em mim? Se em mim há, se em vós há. Se vos há, né? Se em vós há, se em mim há. O que tem que estar, que tem que haver dentro de mim? Muito simples. O que tem que estar dentro de mim para que Deus para que haja o dar, que é a reação de Deus, porque eu vou pedir, aqui é a minha ação. Tudo bem? Que é a minha ação, aqui é a reação de Deus. O que é isso, pastor? Terceira lei. Está aqui, ó. Está aqui, terceira lei. Então, isso aqui é a terceira lei. Agora, usando essa parte aqui do versículo, essa parte final, a reação de Deus depende se em mim há. E o que tem que estar em mim? Se em mim há o quê? O que tem que haver em mim para Deus me dar? Tem que haver o quê? Fé. Opa. Tem que haver em mim fé. Ah, pastor, peraí. Esclarece um pouquinho mais. Se em mim há fé, Deus me dá. Ou seja, eu tenho que produzir uma força. Essa força é uma força espiritual, certo? Que a gente usa a palavra para definir essa força, chamada fé. Porque quem não crê é neutro. Você pergunta para a pessoa, você crê que tal coisa vai acontecer? Usando até um exemplo natural. A pessoa vai falar, não creio nada. Eu não creio nada. Quer dizer que o que não crê, ele tem força zero naquela questão que você está perguntando para ele. Você crê que o Brasil vai melhorar? Ah, creio nada. Ou seja, creio nada. O que é creio nada? O meu crer é igual a nada, é igual a zero. Então eu não creio. Então toda pessoa que crê é diferente de zero. Tem uma força nele agindo. Você pergunta para ele, não, vai, o teu time lá vai ganhar? Não, tá perdendo, rapaz, mas agora tá chegando um treinador aí que o negócio vai começar a pegar. Então nem aconteceu, mas ele já está crendo. Ele está botando a confiança, ele está exercendo um tipo de força, no caso é uma fé natural. Mas ele crê que vai mudar, não aconteceu ainda, mas ele tem essa fé, ele tem essa convicção. Né? Então Deus está dizendo assim, ó, quando em nós há fé, Deus nos dá. Traduzindo isso para a física, vou puxar para a física agora. Se eu tenho fé, se eu tenho uma força para acreditar em que Deus vai me dar, Deus então vai realizar. É isso que Deus está falando, né? Jesus inclusive falou, se tiverdes fé, quer dizer que tem que ter esse componente fé, tem que estar habitando na gente, senão não acontece. Então tem uma ação que depende de uma força, e essa força, Jesus define ela como fé, certo? Então se eu preciso aplicar essa força, se em mim há essa força, Deus vai me dar. E se Deus vai me dar porque eu apliquei força, que lei é essa? Se eu preciso aplicar força, olha aqui, ó. Vou repetir aqui só para não rasurar lá em cima. Eu estou precisando da segunda lei, ó. Eu estou precisando da segunda lei. Eu estou precisando de uma força. Se em mim há essa força, Deus então me dá. Se fisicamente houver força, acontece uma dinâmica, um movimento ocorre. Se a fé acontece dentro de mim, o movimento de Deus, Deus se move em minha direção. Percebe isso? Então, eu creio que estou conseguindo traduzir para vocês. Jesus, eu não coloquei o texto aqui, mas está me vindo. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te para o mar. Pastor, onde está escrito isso? Depois, se você quiser, escreve nos comentários, eu te passo o texto. Ou então procura você mesmo, que não é difícil de encontrar. Isso está nos evangelhos. Transporta-te para o mar, e isso será feito. Então, olha o que Deus está falando. Vou usar essa expressão desse texto. Né? Eu vou apagar aqui, que você já entendeu, que eu preciso do quadro aqui. Ó, vou usar aqui o exemplo desse negócio do grão de mostarda. Então, Jesus diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, se o grão é de mostarda,
Vou colocar aqui G, que é o grão de mostarda. Então eu tenho o quê? Eu tenho massa. Certo? Então aqui eu tenho uma massa pequena, mas é uma massa. Certo? Se eu tenho essa força, que é representada pelo F, e essa força, que é a fé, ela está sendo atribuída a um grão de mostarda, então eu tenho a força e eu tenho a massa. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai aparecer a aceleração, que é o que acontece com o que Jesus falou. O monte sai daqui e é transportado para o mar. Se o monte sai e ele vai para cá, dinâmica, segunda lei. Percebeu? Então, estou mastigando bem aí, pessoal, mas eu creio que é bem simples, mas pode ser que para alguém é um pouco mais complexo. Mas mesmo assim, eu fico repetitivo em algumas coisas para que vocês possam compreender com bastante clareza o que eu quero transmitir aqui, né? Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que há uma confirmação de todos os conceitos. Existe uma força espiritual. Existe uma força e existe um peso mínimo. Por isso que Jesus disse que o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas apesar de ser a menor das sementes, ela tem uma massa, ainda que seja mínima. Então tem o M. Se eu tenho o F, tenho o M, vai aparecer o quê? Uma aceleração. Ô pastor, mas não é F que é igual a MA? É, mas se eu colocar força, se eu empurrar uma cadeira, ela tem massa e eu estou pondo força, a cadeira não vai acelerar? Vai, então a aceleração vai ser o produto e não o F. Percebe isso? Então, entenda os conceitos aí e a gente pode enxergar que tudo que Deus fala tem a ver com a física, né? Tem a ver com os conceitos físicos. Eu vou apagar aqui, pessoal. Eu preciso... Deixa eu passar o slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar sem ter que apagar. Aí você pode contemplar esse desenho um pouquinho mais. O mesmo versículo, ele mostra o que acontece dentro da segunda lei. O que acontece dentro da segunda lei? Nós temos dois regimes. Regime estático e regime dinâmico. Olha que interessante. Quando no versículo diz aqui, ó, buscar e achar. Vou ter que apagar. Infelizmente eu vou ter que apagar. Mas ó, só tirar um print aí, né? Acho que você fica, volta aí o vídeo. Se você precisar, né? Se você precisar, volta aí. Você vai compreender com clareza o que a gente está passando. Então vamos lá. Vamos usar a afirmação aqui. Vamos usar a afirmação, a segunda afirmação. Ele diz que quem busca, acha. Concorda comigo? Ó, buscai e acharei. Estou pegando o versículo. E olha que interessante, você vai ver que dentro dessa expressão desse versículo, você vai ver um regime estático e você vai ver um regime dinâmico. Ô pastor, eu não entendi como tem regime estático e regime dinâmico. Porque regime estático e dinâmico está dentro da segunda lei. Né? A gente já viu isso aí, já expliquei para vocês lá no episódio 10. Então, como é que a gente vê isso aí? Eu usei uma figura aqui, mas eu posso expressar aqui no quadro para facilitar o teu entendimento. Se eu tô buscando, então eu estou caminhando, eu estou fazendo uma trajetória aqui, que eu estou exemplificando. Vamos dizer que isso aqui é o caminho que eu estou fazendo. Enquanto eu estou caminhando, eu estou buscando. Concorda comigo? Enquanto eu estou caminhando aqui, ó, esse zigue-zague aqui, essa representação aqui, enquanto eu estou caminhando, significa que eu estou buscando, estou procurando por alguma coisa, que é o que está ali no versículo que a gente viu, né?
E enquanto eu estou caminhando, que eu estou buscando, a busca é o regime dinâmico. Por quê? Porque se eu estou caminhando, não precisa ser um caminho físico, tá? O buscar pode ser que você está indo numa fonte, está indo em outra coisa. Não precisa, entenda o buscar não só como uma coisa que eu estou procurando, uma coisa que eu perdi, né? Algum objeto que eu estou atrás. Pode ser, por exemplo, você está buscando uma determinada informação, então você está lá no computador, busca aqui, busca ali, mas você está em movimento, você está buscando, você está caminhando em direção àquela informação que você está procurando, ou aquele objeto que você perdeu. Então o caminhar é uma coisa que é movimento. Se é uma coisa que é movimento, confirma o quê? Confirma o regime dinâmico. O buscar confirma o regime dinâmico. Vou até botar aqui, ó. Colocar um Dzinho aqui, ó. Ou então posso botar uma seta aqui, ó. Confirma isso aqui, ó. Regime dinâmico. Só que enquanto eu estou buscando, eu estou andando, estou me movimentando atrás do que eu estou procurando. Quando eu encontro, porque uma hora eu vou achar. É o que está lá no versículo, ó. Buscai e acharei. Uma hora eu vou achar. Quando eu acho, olha o que acontece. Eu botei aqui no desenho que quando eu acho, vou até colocar aqui também aqui no quadro, vamos dizer que aqui eu achei, aqui eu achei. Quando eu acho, eu paro de procurar. Quando eu acho, eu paro. Eu paro de procurar. Enquanto eu estou procurando, eu estou me movendo. Aí quando eu encontro, quando eu acho, aqui ó, do versículo, aqui ó, segunda parte do versículo, isso aqui ó. Quando eu acho, isso aqui é o versículo, tá? Eu paro, até aqui eu estou em movimento, mas se eu achei, eu paro. Por que eu paro? Eu paro porque eu já encontrei. Quando eu encontro, eu paro. Quando eu paro, que regime confirma? O estático, porque o estático é parado. Então, enquanto eu procuro, enquanto eu busco, dinâmico. E quando eu encontro, quando eu acho, eu paraliso, eu fixo, eu paro ali. Quando eu paro, que eu encontrei, eu confirmo o regime estático. Que lei eu estou confirmando? A segunda. Percebe? Percebe que está tudo aí dentro? Interessante, né? Isso é muito interessante. Então, por que tem que confirmar os dois regimes? Porque tem que confirmar Jesus e tem que confirmar a segunda lei, né? Dentro da segunda lei, tem a hora que você está empurrando o carrinho e ele está parado. Pastor, faz a física coincidir com a teologia. Quando eu estou pondo força no carrinho, ele está acelerando. Dinâmico, seria o buscar. Quando eu paro de pôr força no carrinho, ou quando eu diminuo a força, eu estou pondo força, mas o carrinho agora ficou mais pesado do que a força que eu estou pondo. Eu comecei com 10, agora eu fui para 5. Quando eu fui para 5, o carrinho precisa de 6. O carrinho começa a perder força, vai chegar uma hora que o carrinho para. Então, acho que está dando para entender, né? Fazendo a comparação aí. Outra coisa que nós podemos perceber. Aqui quando ele usa essas palavras aqui, ó. Lá vai eu apagar aqui, né? Hoje eu tô... Ou talvez se eu escrever aqui, eu acho que pega na câmera aí. Acho que talvez vai dar para enxergar. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Ele diz aqui, ó. Batei, né? Ele diz, batei e abrir-se-vos-á, né? Se eu estou batendo, o que eu estou fazendo quando eu estou batendo? O que eu estou fazendo quando eu estou batendo em alguma coisa? Acho que você já deve ter intuído aí. Se eu estou batendo, eu estou aplicando uma força. Concorda comigo? Para você bater em alguma coisa, você tem que aplicar força. Por exemplo, eu vou bater aqui, ó. Eu tenho que exercer força contra aquilo que eu vou bater. Então, bater é exercer força. Começa a confirmar que lei? A segunda. A força começa a aparecer, né? E aqui nós temos um exemplo interessante. Olha que interessante.
Ele diz no versículo, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante. Ele está batendo, já está exercendo força, porque ele está fazendo assim, né? Está batendo. Só que ele está fazendo força na porta, mas a pessoa, a pessoa que está fazendo isso, ela está em que regime? Estático, porque ele está batendo na porta, mas ele, que é o agente que está exercendo força, está parado. Se ele está parado, ele está no regime estático. Quando ele bate na porta, vou até escrever aqui para nós não perder, onde que está isso no versículo, pastor? Vamos pegar aqui no versículo para a gente registrar, né? Para não ficar perdido aqui, ó. Vamos pegar aqui no versículo, só vou apagar esse primeiro aqui, ó. Vamos colocar aqui, porque aí depois não fico tendo que voltar o slide, né? Posso colocar da seguinte forma, ó. Batei, então bater. E abrir-se-vos-á. Então, abrir, bater, e o resultado, a reação é o abrir. Então, essa parte do versículo que eu estou trabalhando, tá? Já falei para vocês que bater, que tem a ver com a atitude de ir batendo, tem a ver com força. Se tem a ver com força, já aponta para cá. Força. Aí tem associado uma massa, que é a mão da pessoa, o músculo ali, né? E a mão da pessoa, principalmente. E a aceleração, que é o que está acontecendo ali na hora que ele bate. Então está registrado aqui, ó. Bater e abrir-se-vos-á. Vamos ver o que a gente pode aprender com isso aqui. O que a gente pode ver? A gente pode ver que ele está batendo, já entrou na segunda lei. Mas olha que interessante. Ele está batendo, mas ele está parado. O agente que exerce a força está parado. Se ele está parado, ele está em que regime? Estático. Só que quando ele bate na porta e a porta abre, o que acontece quando a porta abre? Deixa eu ver aqui. Se vai aparecer aqui na sequência. Eu acho que eu não mostrei aqui, mas tudo bem. Se ele bate na porta e a porta abre, você concorda comigo que quando ele bate na porta e a porta se abre, ele pode sair daqui e ir para o destino onde ele quer. Se é dentro da casa, se é dentro de um escritório. Ou seja, na porta ele está parado. Quando ele bate, a porta abre, ele está estático, ele está parado. Quando a porta abre, ele entra para dentro do ambiente. Se ele entra no modo dinâmico. O bater em relação à pessoa, não em relação à mão. Em relação à pessoa, o bater é estático, porque ele está mexendo a mão, está exercendo força, né? Mas ele está parado. Mas quando a porta abre, ele entra, né? Bater, ele abre e ele entra. Quando ele entra, ele caminha. Quando ele caminha, em que modo? Ele sai do modo parado, na frente da porta, e ele entra no modo dinâmico, porque ele caminha para dentro do lugar que ele vai. Acho que está dando para compreender, não é tão difícil, né? Tentei exemplificar de uma forma simples. E isso está apontando sempre para Jesus, né? Porque Jesus, como eu já falei, é a evidência. Então isso é interessante. E também confirmando a lei central, né? Está confirmando os dois regimes que tem dentro da segunda lei aqui, que a gente está trabalhando.